Olá, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntos em mais uma aula da nossa capacitação na política sobre drogas. Espero que essas aulas tenham somado aí na sua vida profissional, no seu trabalho. Nós sabemos que a questão da dependência química, das drogas, é algo que está muito latente em nossos dias, né? Então, nós precisamos ampliar nossos conhecimentos nessa área e por isso que nós criamos essa capacitação, que já alcançou muitos servidores e esse ano está sendo online pelo momento que nós vivemos. Eu me chamo Paulo Gustavo, eu sou diretor de políticas sobre drogas, na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. A nossa diretoria é responsável por articular toda a política sobre drogas no município, e um dos eixos muito importantes que eu me preocupo desde quando eu entrei em 2017 é capacitar os trabalhadores da área para atuarem nessa demanda. Então, nós criamos com isso esta capacitação, tá bom? Então, nós estamos fazendo um caminho com as temáticas, tentando alcançar o máximo de temas possíveis aí para o nosso conhecimento. E hoje daremos mais um passo muito importante, que é sobre a prevenção ao uso de drogas, né? Eu acredito que um dos focos da política pública sobre drogas precisa ser a prevenção, né? Porque nós precisamos investir em tratamento, em cuidado, em reinserção, mas se nós não tivermos um investimento forte em prevenção, né, nós iremos gastar muito mais com tratamento e outras demandas depois, tá bom? E assim, essa aula de prevenção nós não, até por ser online, ter que ter um tempo reduzido, nós não iremos aprofundar tanto, mas queremos dar uma noção básica de prevenção, desmascarar algumas coisas, mostrar um caminho para que você, aí no seu trabalho, né, onde você atua, possa ser um promotor de prevenção, né, dentro da política sobre drogas, tá bom? Então, esse é o nosso foco, né? Prevenção precisa ser uma das prioridades e também é um dos maiores desafios, né? É interessante nós começarmos dizendo que o governo federal, na política sobre drogas, ele dividiu até a pasta que atuava na política sobre drogas. Antes, nós tínhamos o Senad, dentro do Ministério da Justiça somente, então focava muito na questão de combate ao tráfico e tal, e foi criada uma secretaria dentro do Ministério da Cidadania específica para cuidados e prevenção ao uso de drogas, né? Então foi um avanço importante nessa área, que nós precisamos focar nossos trabalhos na prevenção, e isso é algo desafiador, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre prevenção, né? Que é uma ação ou efeito de prevenir, agir por antecipação, né? Um conjunto de atividades, medidas que feitas com antecipação, busca evitar um dano ou mal, né? Prevenção de incêndios, prevenção de doenças. E aqui eu, né, trouxe outros exemplos, por exemplo, coronavírus. A gente fala muito de prevenir, né, a infecção do vírus, né? Como que eu previno? Eu preciso lavar a mão com álcool em gel, preciso usar máscara, evitar aglomeração, né? Eu ajo antes que o vírus chegue, né? Essa é uma forma de prevenção. Prevenção de acidentes, né? Então, nós temos aí nas empresas, né, a CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que atua especificamente nessa área para prevenir que acidentes possam acontecer. E por mais que nós sabemos que prevenir é muito mais barato, né, do que atuar depois, né, tem até aquela frase, né, melhor prevenir do que remediar, né, depois. Então é muito mais barato. E com isso, mas mesmo assim, nós percebemos em nossos tempos e já há algum tempo, uma ideia sempre de tratar só depois, de agir só depois. E não é diferente na dependência química, né? Então, a prevenção é o melhor caminho. Aqui eu trouxe duas questões importantes que caminham juntos, mas são conceitos diferentes,
que é a questão da prevenção e da promoção da saúde. E eu trago isso porque dentro da cartilha brasileira de promoção da saúde, nós temos a questão de prevenção às drogas, né? Eu estou mestrando em promoção da saúde, então a gente atua também nessa área de prevenção às drogas. Então, assim, qual que é a diferença entre os dois? Prevenir é tomar uma medida para impedir que algo ocorra, algo, né, específico para aquela situação ocorrer, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Eu quero prevenir a pessoa de ter dengue, né? Então, a prevenção é não deixar água acumulada, tal. A promoção de saúde é assim, vamos entender melhor. Prevenção é algo mais defensivo, eu protejo, e a promoção da saúde é algo mais ofensivo, né? Antes de qualquer coisa, eu vou em direção àquela situação. Eu gero ações, medidas, que não vão se dirigir a uma doença específica, mas vão melhorar a saúde da pessoa. Por exemplo, promoção da saúde é fazer atividade física, né? Promoção da saúde é ter um momento de lazer, promoção da saúde é ter acesso à cultura. Então, isso é ações que vão privilegiar a minha saúde, meu bem-estar, e assim vão evitar diversas doenças. Fortalece a pessoa, né, e a sociedade para lidar com determinadas situações. Esses dois termos são muito importantes quando nós falamos de álcool e drogas. Nós precisamos prevenir, né, uma ação específica na questão da dependência química, um olhar, uma orientação, e precisamos promover a saúde, né, gerar indivíduos mais fortalecidos, né, como seres humanos, né, na sua saúde, na sua vida, para que possam não contrair outras doenças e nem também ser um alvo aí da questão da dependência química, tá? Então, esses conceitos são importantes, né, de prevenção, que é algo mais defensivo para algo específico, e a promoção da saúde é uma ação, né, ofensiva para me proteger, para me fortalecer, beleza? Agora nós podemos seguir especificamente na prevenção ao uso de drogas. Eu tenho duas situações, duas ações que eu preciso levar em consideração, e nós vamos abordar um pouquinho sobre cada uma delas, quando eu falo de prevenção. E eu preciso investir nas duas. E quanto mais as duas ações avançam, mais eu tenho uma política de prevenção ao uso de drogas eficiente. Então, eu nomeei elas já a primeira, informação, e a segunda, fatores de risco versus fatores de proteção. Não entendi nada, você vai entender agora, tá? Então, nós vamos avançar sobre cada uma delas para a gente estar entendendo quais são essas duas formas de ação quando eu falo de prevenção, beleza? Vamos junto, então. Primeiro, informação. O que é a informação dentro da política sobre drogas? Eu preciso levar informações às pessoas sobre a questão das drogas, para que a pessoa informada, a pessoa com conhecimento sobre aquilo, isso sobre todas as doenças, né? A pessoa precisa ter informações sobre pressão alta, sobre diabetes, para que ela saiba dos riscos, saiba dos caminhos, saiba dos momentos, e ainda mais em relação às drogas, né? Porque a questão das drogas, elas trazem uma sensação prazerosa, uma fuga da realidade ali quando a pessoa faz o uso. Então, se ela não tiver as informações necessárias, pode ser que ela pare aí nessa questão de sensações que ela busca, de fuga de alguma situação, e não veja as consequências por não ter informação, principalmente com adolescentes, isso, né, que estão aí iniciando no conhecimento das coisas. Então, é muito importante a questão da informação. Muito importante, né? Levarmos informações sérias. Mas aqui eu trouxe algumas questões que nós precisamos levar em consideração
quando falamos de levar informação sobre drogas. Primeiro, essa informação precisa ser direcionada. Como assim direcionada? Eu preciso direcionar a minha informação para o público que eu estou falando, para a região que eu estou falando, para o tempo que eu estou vivendo. Isso é importante, né? Eu preciso direcionar. E aqui cabe vários direcionamentos, né? O primeiro, mais latente, assim, que nós enxergamos, é o direcionamento em relação à faixa etária que eu estou trabalhando, né? Eu posso fazer prevenção ao uso de drogas desde criança até idosos, posso, mas eu não posso abordar da mesma forma em cada público, né? Não. Nós sabemos hoje que se eu chegar com uma palestra para crianças, para adolescentes, para jovens, algo muito ali monótono, falando com o mesmo tom de voz, querendo dizer dos efeitos de cada droga, algo assim onde as pessoas estão sentadas e eu fico falando, a chance de eu ter um resultado ruim, né, ou não ter resultado, é muito grande. Eu preciso direcionar essa informação. A gente precisa tirar da cabeça que levar informação é só palestra, é só ficar falando sobre determinado assunto, né? Nós sabemos que isso não tem resultado, né? Eu preciso abordar para cada público de uma forma diferente. Se eu vou falar com crianças, isso pode ser feito de uma forma lúdica, né? Com teatros, fantoches, com uma forma mais dinâmica, né? Até o segundo ponto ali que a gente colocou é o dinamismo, e eu já quero trazer ele aqui agora, né? Porque nós usamos esse dinamismo para atrair as atenções. A gente sabe que para nós é difícil prestar atenção numa aula como essa, por exemplo, né? Onde a gente fica meia hora, 40, 50 minutos falando. Imagina para um adolescente, uma criança. Tem que ser algo dinâmico, algo lúdico, com teatro, com personagens, com fantoches. Para o adulto, eu posso ter uma fala, né, mais séria, mas da mesma forma, eu preciso trazer um dinamismo nessa fala, senão vai entrar por um ouvido e saindo pelo outro, nesse tempo corrido que a gente vive, né? Para o idoso também tem que ter algo direcionado. A minha linguagem também precisa ser direcionada, né? Eu coloquei aqui o terceiro ponto, baseado em evidências, né? Então, não posso inventar situações, eu não posso, às vezes, exagerar para tentar aterrorizar. Se você fumar um baseado de maconha, você vai morrer. Assim, que às vezes o adolescente ele daí vai ver um amigo que usa um baseado de maconha, fuma maconha e ele tá ali, ele não morreu e ele, às vezes, o pessoal da escola idolatra aquela pessoa, a gente sabe que tem muito isso, né? Infelizmente. Então, assim, a gente tem que levar mensagens verdadeiras, baseadas em evidências. E também, assim, baseadas em evidências em outro sentido, né? A gente escuta muitas pessoas falando, mas não tem problema, a maconha não é tão grave assim, outras drogas não trazem tantas consequências. Isso também não é verdade. Quem usa maconha ou, né, outra substância aí que é considerada mais leve não vai se envolver com outras. Pode ser que não, mas nós percebemos que boa parte que eu digo é todos praticamente, que fazem uso de outras substâncias, iniciaram o uso com maconha e outras drogas. Então, assim, nós precisamos ter uma fala baseada em evidências, né? Isso é importante, né? Baseada em coisas que acontecem, realidades. Outra situação que eu trouxe aqui, que eu quero falar, cuidado com o efeito iatrogênico. Que palavra que é essa, iatrogênico? É o efeito contrário do que eu espero. Isso aqui é muito perigoso nós cairmos nisso, porque estudos mostram que dependendo da forma que eu abordo a questão das drogas com crianças, adolescentes, até adultos, mas principalmente adolescentes, eu posso causar um efeito contrário. Por exemplo,
O adolescente ele já está numa fase onde ele tem curiosidade, ele quer experimentar as coisas. Então eu chego e falo assim, olha, a cocaína deixa a pessoa ligadona, deixa a pessoa doidona, deixa a pessoa animadona. Ah, o adolescente vai falar assim, eu quero experimentar, né? Ah, o álcool, né, traz um efeito de tal forma. Ah, eu quero experimentar. As drogas sintéticas, o LSD, o êxtase, são alucinógenos e isso pode atrair eles, né? Não, você começa a ver coisas, imaginar. Eles vão falar que quer experimentar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse efeito, né? E falar aquilo que eles conhecem, aquilo que eles têm curiosidade, né? Então, assim, uma forma bem legal, e aqui eu já quero, durante a fala, trazer alguns exemplos. A diretoria sobre drogas, há alguns anos, começou um projeto chamado Papo Legal, né, nas escolas, onde vai uma equipe, nós sentamos com os alunos, sentamos mesmo ali, fazemos uma roda, sentamos junto com eles, e fazemos uma conversa, onde quem pergunta e quem direciona a conversa são eles, né? Então, nós falamos aquilo que está dentro do conhecimento deles. Não vamos apresentar um negócio novo, que eles vão ficar com curiosidade de experimentar. Então, assim, eles vão falar, as perguntas saíram muito, mas narguilha é uma droga? E a gente vai explicando. Ah, mas tal coisa. Então, assim, a gente falar direcionado, porque senão eu vou chegar e falar assim, ó, o crack causa tal coisa. Claro que é importante falar e algo que está aí, mas talvez o crack ainda está longe, né, do adolescente, da criança que está ali, né, na escola, tal. Claro que ele já deve ter conhecimento, mas o uso está longe. Ele tem um contato mais direto com as drogas listas, com o narguile, com o cigarro, com o álcool, com a maconha. Então, assim, eu preciso, né, que é ilícita, no caso, e outras ilícitas, eu tenho que trabalhar algo direcionado para aquele público com dinamismo, baseado em evidências e tomar cuidado com esse efeito iatrogênico que eu disse, né, que pode causar aí algo inesperado, né? Então, assim, levar informação. Eu posso ir além. Eu posso levar informação com brincadeiras, com dinâmicas, com músicas, né? No Papo Legal nós trazíamos uma música e aí começávamos a falar sobre ela. Então isso é interessante. E eu não preciso ficar só focado nessa informação na questão das drogas, mas eu posso trazer a questão que me fortaleça como pessoa, como jovem, né? Então isso é bem interessante nós trazermos quando falamos de levar informações sérias, né, sobre drogas. Eu posso fazer isso nas praças, através das mídias sociais, através de eventos. Então, eu tenho que usar a criatividade aqui para que as informações sejam acolhidas, né? Senão eu vou ficar falando, isso não vai causar efeito nenhum. Então, importante levarmos informação. Segunda ação importante é fatores de risco versus fatores de proteção. Essa ação visa diminuir os fatores de risco e aumentar os fatores de proteção. O que são fatores de risco? São aquilo que coloca a criança em vulnerabilidade, né? Ela não ter acesso ao esporte, à cultura, ao lazer, trabalho infantil, com problemas na família. Então, tudo isso são fatores de risco, né? Falta de um envolvimento desse adolescente com algo, com uma igreja, com um grupo, com alguma coisa, né? Então, tudo isso é fator de risco para o adolescente, para a criança, para o adulto, para todos, né? E fatores de proteção é aquilo que protege, né, a criança de acabar se envolvendo com determinadas situações. Esporte, cultura, lazer, empregabilidade, família. E quando eu falo de política sobre drogas, gente, aqui, esse fator de risco, fator de proteção, eu posso dizer que é a prevenção sem falar em drogas. E talvez seja tão efetiva, né, ou até mais efetiva do que eu ficar falando das substâncias sem gerar essas oportunidades, né? Então isso aqui é muito importante.
muitas vezes, quando eu falo de prevenção, eu fico muito assim, ó, palestra, 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 falar de drogas, efeitos das drogas, efeitos, efeitos, palestra, né? Não, tem que falar, tem que saber. Mas do que adianta eu falar, diga não às drogas, diga não, não sei o quê, não use álcool, e não apresentar uma contraproposta, né? Então, assim, é muito importante eu investir como política pública em fatores em diminuir os fatores de risco e aumentar fatores de proteção. Maringá tem avançado muito nessa área, né? Nós temos percebido, por exemplo, a revitalização das praças. Tem pessoas que criticam, mas isso é um grande ganho para a sociedade. É um fator de proteção. O adolescente, a criança, as famílias, tem nos bairros, principalmente, que muitas vezes tem menos oportunidades, tem um lugar para ir com a família, tem um lugar para praticar esportes, né? Nós temos para socializar, nós temos nessa gestão a criação dos meus campinhos aqui em Maringá, que, né, já foram quase 20 meus campinhos inaugurados nos bairros, né? Isso é muito importante. De forma gratuita, ali a pessoa tem acesso ao campo de grama sintética, né, onde muitos precisam pagar caro para poder jogar, parquinho, espaço ali para convivência. Então, isso é fortalecer os fatores de proteção. Isso é prevenção, sem falar de drogas. Eu ter acesso a ações nos centros esportivos, né, que nós temos em Maringá, é um grande avanço. Eu ter ações a esporte, por exemplo, nós temos na diretoria um projeto em parceria com uma academia de luta, chamados nocaute na exclusão social. Os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas são encaminhados para essa academia para cumprir as suas horas lá nessa academia, né, fazendo esporte, e aqueles que gostam e aceitam podem continuar de forma gratuita. Então, assim, com esse projeto, nós tiramos várias pessoas de situações vulneráveis que ficavam na rua, às vezes o dia todo, estão lá o dia todo treinando, fazem até as suas atividades escolares dentro da academia. Fatores de proteção. Acesso à cultura, né? Em Maringá nós temos o convite à música, convite à dança, convite ao teatro, de forma gratuita para a população. Isso é importante, fortalece a pessoa, né? Acesso à cultura, lazer, a empregabilidade, né? Então, eu ter jovem aprendiz, eu ter oportunidade de cursos, de empregos, isso é muito importante, né? Eu não estou nem falando de droga, eu estou prevenindo de uma forma até mais eficaz, né, da questão das drogas. A família é muito importante, gente. Eu posso dizer até que a família é um dos fatores mais importantes, né, nessa questão. Eu preciso fortalecer a família, né? Fortalecer a família é muito importante. Nós vemos em um tempo onde a família está em crise, né? Temos várias situações dentro das casas, das famílias, e eu preciso fortalecer a família, fortalecer, né, os pais, nos cuidados com os filhos, né, no relacionamento ali com os filhos. Isso é muito importante, muito necessário, né? Fortalecimento das famílias dentro da política sobre drogas, tá bom? Então, aqui as duas ações, levar informação, né? Falei muita coisa sobre isso. Diminuir fatores de risco e aumentar fatores de proteção, que é aquela prevenção sem falar de drogas, né? Que é muito eficaz e que nós precisamos investir muito nela. Agora eu quero entrar aqui um pouquinho, acho que cortou o slide, mas não tem problema. Nos níveis de prevenção, tá? E aqui a gente fecha a nossa fala para não ficar tão cansativo e muitas informações. Aqui não, né? Quando a gente falar sobre esses níveis. Existem duas classificações sobre os níveis de prevenção, de atuação que eu preciso fazer em um programa ou em alguma atividade, né? A primeira é mais antiga, né, lá da década de 70, e definiu 3 níveis de prevenção de acordo com a fase de consumo da pessoa, né? Que daí podem ser ações primárias, secundárias
ou terciárias. Já vou direto aqui que ficou mais claro. A prevenção primária, gente, né, a partir dessa divisão, é aquela que tem como objetivo evitar a experimentação inicial de drogas, né? Então, é destinada a pessoas que não experimentaram. Então, eu vou agir com os adolescentes, com as crianças, com os adultos que não fizeram a experimentação ainda, né? Eu vou levar informação, eu vou é, dar oportunidades para que eles se envolvam com outras coisas e não corram risco de ter o contato. Essa, gente, precisa ser o foco principal, né? A prevenção primária para aqueles que ainda não tiveram contato com a substância, que não experimentaram a substância, tá? Então, essa é a prevenção primária que tem que ser feita. Então, eu vou fazer atividades esportivas, culturais, para envolver aqueles adolescentes, jovens que não tiveram o contato ainda, para evitar que ele tenha esse contato, né? O objetivo dessa prevenção primária é muito claro, tá? A prevenção secundária, gente, nessa classificação, ela é destinada para aqueles que fazem um uso inicial da substância, um uso ocasional, né? Para que ele não se torne abusivo, ou para que ele não se torne abusivo, ou para que a pessoa pare de usar, né? Então, assim, exemplos práticos. Pessoas que fazem uso de álcool no final de semana. Então, assim, a gente tem que trabalhar com eles para que esse uso não se torne um abuso da substância, a pessoa fica dependente daquela substância. Isso é importante. Né? A pessoa iniciou no uso da maconha, por exemplo. Eu preciso agir nessa fase para que esse uso não evolua para um uso mais abusivo ou para o uso de outras substâncias. Então, é uma prevenção secundária para aquelas pessoas que estão iniciando no uso de determinadas substâncias, tá? Então, nós agimos nessa fase. Né? Essa fase é interessante a gente trazer, que muitas vezes causam um desespero na família quando é adolescente, né? Nós atendemos muitas mães que falam assim, olha, eu encontrei um baseado de maconha na bolsa do meu filho, eu preciso internar ele à força, compulsório, urgente, meu Deus, ele vai morrer. A gente entende o desespero, né? A gente entende a dor da mãe, a dificuldade da família. Mas aqui ainda a gente precisa agir de uma forma de prevenção, para que ele não caia num uso mais abusivo, né? Ali eu posso entrar já com intervenções, né? No CAPS, por exemplo, na própria unidade básica de saúde. Esse adolescente, esse jovem pode estar se envolvendo com outras situações, às vezes aquela droga que ele usa casualmente é uma fuga em determinadas situações. Cabe ver quando que ele usa, né? Quando ele fica nervoso, estressado, quando não tem nada que fazer. Então, isso é importante nessa prevenção secundária, tá? E avançamos para a prevenção terciária. A prevenção terciária é quando o usuário já faz um uso problemático, abusivo da substância, né? Então, aquela pessoa que já faz uso diário ou constante de determinada droga. Então, nesse momento, a melhor prevenção é a intervenção de tratamento, né, com profissionais especializados, né? Quanto no CAPS também, comunidades terapêuticas, atendimento psicológico, com medicação, se for o caso. Então, nesse uso problemático, nós precisamos de uma intervenção para que esse uso não aumente e que ele possa acabar ou, no mínimo, diminuir, né, esse uso. Então, assim, é muito importante nós intervirmos, é urgente nós intervirmos nesse uso problemático da substância, né? Nós tivemos aula sobre manejo de crise e vimos que tem situações que precisa até de uma intervenção involuntária, né? Esse é o último caso que a gente atua. Mas quando a pessoa corre risco de vida ou está colocando outros em risco, é necessário essa intervenção, tá?
A segunda classificação dos níveis de prevenção que não exclui a anterior, mas complementa e trabalha junto, é por nível de risco e de exposição às drogas, tá? Então, esse programa pode ser universal, seletivo ou indicado, tá? Então, a prevenção universal que essa segunda classificação traz é aquela dirigida à população em geral, né? Eu não vou dividir quem usa, quem não usa, determinada população que está mais em risco, que está em vulnerabilidade. Não, é uma prevenção geral, né? Numa escola, por exemplo, é realizado com todos os alunos de uma série ou da escola inteira, sem selecionar aqueles que têm maior problema ou não para o consumo, maior vulnerabilidade. Então, é algo para todos, né? Eu vou levar uma informação para a escola inteira, eu vou fazer um projeto para a escola inteira, para a cidade inteira, né? Uma ação esportiva para todo mundo que queira participar. É a prevenção universal, né? Eu vou soltar algo aí nas mídias, na televisão, levando uma informação para todo mundo que assistir, né? Então, isso é a prevenção universal, que é para toda a população, e eu não divido por grupos, por fatores de risco, não. Então, é para todos, todas as pessoas de um determinado grupo, mas sem, não dividindo o grupo assim por vulnerabilidade ou não, né? A todos os alunos, todas as pessoas do bairro, da cidade, do país, pode até ser. O segundo nível de prevenção, nessa segunda classificação que nós fizemos, é a prevenção seletiva. A prevenção seletiva é aquela voltada a sujeitos com maior risco para o uso das substâncias, né? Não precisa ser necessariamente pessoas que fazem o uso de drogas, não, mas aquelas que têm uma chance maior de fazer. Por exemplo, uma cidade vai fazer uma ação em um bairro que tem uma vulnerabilidade maior, uma maior taxa de criminalidade, de tráfico de drogas naquela região. Então, ali pessoas com vulnerabilidade de usar. Por mais que aqueles que vão estar na minha intervenção não façam uso, não experimentaram ainda, ele está envolvido porque ele está dentro de uma população com vulnerabilidade, né? Entenderam? Por exemplo, dentro de uma escola, né? Trazer aqui para a questão da escola que a gente falou. Tem uma turma que nessa turma tem pessoas que fazem tráfico, fazem uso e ali comandam a turma, então eu faço uma ação específica para aquela turma, né? Então isso o contexto que a pessoa vive é um fator de risco. Então a prevenção seletiva para um grupo, independente se ele faz uso da substância ou não, tá bom? E por fim, a prevenção indicada, né? A prevenção indicada é aquela destinada a sujeitos específicos que estão com comportamento de risco grave ou já estão em uso da droga, né? Então, para pessoas específicas, né? Então, eu vou fazer um projeto para aquela pessoa. O Joãozinho, vamos dar um exemplo de que não usa ainda, mas o pai, a mãe, o irmão dele fazem usos abusivos, o pai está preso por tráfico. Eu vou fazer uma ação de prevenção específica com o Joãozinho. Ou ele começou no uso, eu vou fazer uma ação específica para ele, para fortalecê-lo, os aspectos da vida dele, para que ele possa tomar uma decisão, para que ele possa ter outras oportunidades, né? Então, essa é a prevenção indicada, tá bom? Então, assim, gente, para finalizar, tinha muitas coisas para falar sobre prevenção ainda, né? Poderíamos entrar em vários aspectos, mas acredito que deu para ter uma ideia geral de prevenção, né? Do que de como fazer e dos níveis diferentes de prevenção, né? Esperamos ter ajudado. E agora é com você, né? Fica aí o desafio de você criar projetos, por mais simples que seja, de prevenção no seu local de trabalho, onde você atua, tá? Que com certeza você vai fazer diferença na vida das pessoas e com prevenção nós temos resultados a longo prazo também, né? A longo prazo
nós vamos ter uma diminuição de usuários, diminuição no investimento necessário para tratamento, né, com a política eficiente de prevenção, tá bom? Então, agradeço você que nos acompanhou, né, faça as atividades e continue acompanhando as aulas. Se quiser, compartilhe aí com seus contatos. Valeu, grande abraço.